Olá, eu sou a Aline Garrido, bem-vindos ao canal da BIOS e hoje nós vamos falar sobre dosimetria em fotobiomodulação. Todo mundo fica muito preocupado com a dose em joules do que a gente vai oferecer de energia para o nosso tecido. Quando a gente está falando de LEDs, geralmente as programações de aparelho são feitas por meio de tempo, de minutos. E isso tem uma explicação física, porque o que está por trás, do cálculo que é feito para a programação automática das dosagens do aparelho é a seguinte fórmula: potência é igual a energia vezes o tempo. Mais importante do que isso é nós entendermos como essa dose é utilizada pelos nossos tecidos para que a gente tenha, então, os benefícios na saúde que a fotobiomodulação pode nos trazer. Então, para isso, eu preparei uma pequena aula aqui e a gente vai falar sobre os aspectos mais importantes. Bom, primeira coisa que nós temos que considerar é que nós, ao invés de estarmos utilizando uma dose em miligramas, não é? Nós estamos utilizando energia. Essa energia luminosa, a energia da luz, vai ser convertida, em nosso corpo por alguns cromóforos em energia metabólica, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa dose é a quantidade de radiação, não é? A quantidade de energia que nós vamos oferecer para modular o trabalho daquela região, daquela célula que nós estamos tratando. Em relação aos aparelhos, nós precisamos entender e considerar o que vem escrito no manual desses aparelhos sobre as suas características, Então, por exemplo, é importante para você compreender se a sua dose está sendo eficaz, se você está usando um aparelho também de bastante qualidade. Para isso, a gente vai considerar os parâmetros do equipamento de LED, do equipamento de laser, para que a gente possa, então, fazer os cálculos aí de quanto de energia que nós estamos oferecendo para o nosso tratamento. Bom, primeira coisa é a potência do LED, certo? Então, é a quantidade de energia que nós vamos conseguir emitir pelo aparelho por uma unidade de tempo, não é? Então, a unidade de medida de potência é watts ou miliwatts, não é? Quando a gente escolhe, então, um aparelho com uma boa potência, tá? E aí a gente tem o nosso aparelho da BIOS aqui, que é o nosso queridinho, Que é o nosso aparelho que atinge até 1 watt ou 1000 miliwatts de potência. Isso pode garantir para nós uma boa quantidade de fótons, não é? Para que a gente possa realizar, então, o nosso trabalho. Para isso, a gente vai ter um cálculo, não é? Dependendo da potência, qual é a quantidade de tempo mínimo para oferecer uma quantidade mínima de joules, uma quantidade mínima de fótons para aquele tecido, tá? Em relação ao uso do aparelho, se eu estou utilizando um aparelho que tem uma ponteira, que é o caso deste LED, ou é o caso de aparelhos de laser, ou a gente está utilizando um cluster, o que a gente vai pensar? Nessa densidade de energia. Então, o cluster, a ponteira, ela vai então me delimitar a área. Quando ela me delimita a área, eu vou imaginar então e calcular qual é a energia que eu consigo entregar nessa unidade de área que eu estou ali, digamos assim, isolando ou abrangendo com o tipo de ponteira ou cluster que eu estou utilizando, tá? Então, a gente chama de fluência, a quantidade ou densidade de energia, a quantidade de energia que eu vou entregar por unidade de área, expressa em joules por centímetro quadrado, que vocês encontram em alguma literatura, tá? Então, é importante a qualidade do nosso aparelho. Uma potência boa, com uma boa área calculada em termos dessa potência. Então, essa potência consegue entregar para essa área, por exemplo, esse aparelho aqui, ele tem 24 centímetros, tá? E ele tem 1000 miliwatts de potência. Então, ele consegue
garantir uma entrega de energia muito eficaz. Isso é a primeira coisa que nós temos que pensar. A maioria dos aparelhos que a gente tem no mercado, eles já têm essas doses seguras, né? Nós estamos falando de aparelhos de baixa intensidade, não é? Que são os aparelhos considerados aí terapêuticos, né? Então a gente não vai causar danos aos tecidos dos pacientes e a gente consegue ter já a segurança de que essas doses já são pré-estabelecidas como direcionadores do nosso tratamento, né? Então, em relação aos LEDs, quando a gente vai escolher uma ferida, uma área dolorida, um ponto gatilho, né, uma área a ser tratada, a escolha da dose eficaz, então, vai depender dessa condição que vai ser tratada, não é? O tempo que a gente vai usar de luz ali vai depender da condição que vai ser tratada, claro. Então, existem casos em que a gente vai precisar de mais tempo da luz ali, e tem casos que a gente, com pouco tempo, casos e áreas, né, que em pouco tempo a gente já consegue também um resultado. Não esquecendo que muitas pessoas querem um resultado imediato. A dose, ela também está ligada a um tratamento contínuo. Fotobiomodulação é tratamento. Então, a gente precisa modular as nossas células e a gente vai entendendo a dose personalizada de cada paciente conforme a gente vai se tornando mais próximo daquele caso, daquele paciente, a gente vai adequando as doses e o tratamento para ele, tá? Então, para isso, sempre invista na sua formação, esteja sempre lendo artigos atuais, né? Observando quais são as doses e quais são as potências dos aparelhos utilizados nas metodologias dos artigos que vocês estão estudando. A importância dos parâmetros está ligada, então, à qualidade dos aparelhos. Em relação ao nosso LED, a gente vai trabalhar com 1 minuto para áreas menores, a gente vai trabalhar com 3 minutos para áreas médias, 5 minutos para áreas maiores, né? Pensando em áreas para não tratar de uma condição específica aqui. Então, o tamanho da área e a condição são variáveis, não é? Mas a dose, ela também está ligada ao paciente e ao tratamento, como eu disse. Então, qual é a condição clínica desse paciente? Qual é a condição médica, patológica dele? Não é? É um paciente que tem dificuldade de cicatrização, por exemplo, é um paciente que tem uma comorbidade diabetes, né? Todo o contexto muda. Por que muda, Aline? Porque pode ser que seja um paciente que eu tenha que investir nos efeitos sistêmicos, mesmo que eu queira lá tratar o pé diabético dele, a gente sabe que o pé diabético sendo tratado com fotobiomodulação também pode se favorecer de uma técnica ILIB, né? Porque as condições de doença, as condições de saúde, elas não estão ligadas ao local. Estão ligadas em a gente entender toda a condição do paciente. A idade, o fototipo de pele, não é? O tamanho da área de tratamento, a sensibilidade, né, à luz. Isso é muito importante, muito pessoal, tá? Como o paciente responde, né, em relação à cicatrização, como está a resposta imune, resposta inflamatória dele. Nós temos um aparelho que pode nos ajudar, uma técnica que pode nos ajudar justamente em melhorar a resposta inflamatória, melhorando a nossa resposta imune, tendo um efeito detox, né, neutralizando radicais livres, mas para isso a gente precisa, num tratamento, entender como o nosso paciente vai responder, tá? A gente precisa adequar também a expectativa do paciente com a nossa expectativa. Com aparelhos de qualidade, uma boa dose de energia, ou seja, em joules, está sendo entregue, tá? A gente tem, com este aparelho aqui, por exemplo, uma dose de 12,5 joules, né, de entrega nos nossos tratamentos. Então, é uma ótima dose para fotobiomodulação. A gente consegue fazer os tratamentos analgésicos, anti-inflamatórios, a gente consegue
melhorar a regeneração tecidual em processos de cicatrização, além do nosso trabalho que hoje deve ser muito enfatizado em relação ao uso da terapia sistêmica, né, do chamado ILIB, nas doenças autoimunes, cardiovasculares, pulmonares, respiratórias, nas doenças neurodegenerativas. Então, essa é uma primeira aula, um primeiro contato que a gente está tendo aqui para falar um pouquinho sobre a dose. Na real, nós temos uma técnica que consegue converter de maneira fácil, limpa, né, sem nenhum bloqueio, a energia luminosa em energia metabólica e produzir substratos e fazer estímulos, né, a substratos de nosso próprio organismo para que a gente possa melhorar nossas defesas e melhorar os nossos processos de tratamento e a nossa qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado e absorvido muitas informações dessa aula e fica por aqui com a gente no nosso canal. Siga, compartilhe, ative o sininho, ative aí as notificações, porque a gente vai sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigada!